Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Obrigado por acompanhar nossas histórias todos os dias. Você acredita que o nosso planeta já foi habitado por gigantes? Histórias sobre esses seres é algo que não falta. Na mitologia grega, os gigantes quase foram os responsáveis por derrotar os deuses do Olimpo, enquanto na Bíblia, Davi conseguiu matar o gigante Golias. Nos contos de fadas, João teve que cortar o pé de feijão para conseguir fugir do gigante que o perseguia. Ainda há a história do Néfilis. Como você pode ver, os gigantes estão presentes nas histórias mais antigas de várias culturas diferentes ao redor do mundo. O que ninguém sabe dizer ao certo é se esses gigantes realmente existiram. Há um local que pode nos dar alguns indícios de que seres extremamente grandes já pisaram em nosso planeta. Em algum lugar da Síria, existe um sítio arqueológico chamado Aindara, que é repleto de edifícios que foram construídos em torno de um grande templo central. Mas o que há de mais nesse local? O templo Aindara está repleto de pegadas grandes demais para pertencerem a um humano comum. Alguns acreditam que as pegadas são os gigantes. Outros falam em deuses, principalmente pelo fato de existirem semelhanças bem marcantes entre Aindara e o Templo de Salomão descrito na Bíblia. Será que esse templo era o lugar de gigantes que viveram aqui na Terra há muito tempo? O Templo de Aindara foi descoberto em 1955, quando um colossal leão de rocha foi encontrado de forma acidental. Após essa descoberta, o local foi escavado entre os anos de 1956 e 1980. Segundo os arqueólogos que fizeram a descoberta do local, o templo foi usado há 550 anos, mas estima-se que o local tenha sido construído há mais ou menos 3.000 anos, entre 1300 a 740 a.C. O local é um templo sírio-hitita da Idade do Ferro. Os sírio-hititas foram um povo que surgiu no final do segundo milênio antes de Cristo. Após o colapso do Império Hitita, houve um vácuo de poder lá no Mediterrâneo Oriental. Os estados sírio-hititas preencheram esse vácuo e se tornaram a potência dominante da região, até sua conquista pelo Império Neo-Assírio no final do século VIII a.C. Embora os sírio-hititas sejam hoje distintos dos hititas, os primeiros provavelmente não eram diferentes. Isso pode ser comprovado pela evidência epigráfica e pela continuidade cultural da região. Por exemplo, os estilos de templos construídos durante o final da Idade do Bronze continuaram no início da Idade do Ferro. Um desses templos é o Aindara, pois acredita-se ter sido construído durante o início da Idade do Ferro. Para entrar no lugar, primeiro teria que passar por um pátio construído com arenito e pavimentado com lajes. Uma bacia de pedra calcária, talvez para fins cerimoniais, pode ser encontrado no templo. O local foi coberto com blocos de basalto gravados com leões, esfinges e outras criaturas míticas. Uma escadaria monumental, ladeada de cada lado por uma esfinge e 2 leões, levava ao pórtico do templo. Depois do pórtico, chegava-se à sala do meio, seguida pelo salão principal. No final deste corredor estava o santuário interior. A estátua de culto provavelmente estava alojada em um nicho na parede dos fundos do santuário. O edifício foi coberto com fileiras de relevos de basalto, de esfinges, leões, deuses e grandes criaturas com garras. Mas, apesar das pistas, os arqueólogos ainda não conseguiram determinar a divindade a quem o templo de Aindara foi dedicado. A teoria predominante é de que o templo foi dedicado à deusa da fertilidade chamada Estar. Porém,
Isso está longe de ser uma verdade absoluta. Alguns outros grupos de pessoas acreditam que o templo de Endara foi dedicado ao Baal-Hadar, importante deus da região. Outra característica interessante desse templo é sua semelhança com o Templo de Salomão, citado na Bíblia. Ambos os edifícios tinham divisão tripartida, que incluía o salão principal do santuário, um pórtico de entrada sustentado por 2 colunas e um santuário elevado. No entanto, embora o templo de Endara tivesse várias características semelhantes ao templo do rei Salomão, há algumas diferenças, o que sugere que a Endara pode ter sido mais comum a uma inspiração para o templo de Salomão. Mas, sem sombra de dúvidas, o que mais chama a atenção nesse templo são as pegadas gigantes que foram encontradas nos blocos de pedra. Localizadas na entrada do templo, essas pegadas medem cerca de 1 metro de comprimento. A distância entre os passos é de quase 9 metros. Isso sugere que, se esses passos forem reais, o indivíduo que caminhou e deixou essas marcas teria cerca de 20 metros de altura. Um par de pegadas pode ser encontrada no pórtico, seguido por 2 pegadas únicas no salão principal, o que indica que o deus gigante precisou de apenas 2 passos para entrar no local. A pergunta que ninguém sabe responder é: como foi que surgiram essas pegadas? É aí que a história começa a ficar interessante. Há várias teorias relacionadas às pegadas gigantes encontradas na entrada do templo Endara. Muitos pesquisadores e historiadores postularam que os passos gigantes poderiam ser de seres humanoides gigantes que foram nossos antepassados. Outros acreditam que os passos gigantes podem pertencer a criaturas não identificadas com patas gigantes. Tudo no templo parece sugerir uma época em que os gigantes, semideuses e deuses vagavam pela terra, deixando sua marca para trás. Algumas narrativas ainda falam dos Anunnakis, que, segundo a lenda, vieram para a Terra milhares de anos e mudaram a nossa civilização para sempre. Mas a teoria mais aceita não sugere que as pegadas sejam impressões reais, feitas por uma pessoa grande que caminhou sobre o limiar do templo, mas sim que foram esculpidas pelos criadores do templo. A pergunta é: mas por quê? Qual o sentido em fazer pegadas tão grandes dentro de um templo? Alguns estudiosos sugerem que são impressões de animais, enquanto outros defendem que retratam os passos dos deuses. Talvez essas pegadas fossem uma representação icônica de alguma divindade. Elas também podem ter sido esculpidas para mostrar a presença de algum deus que entrou em seu templo e se aproximou do trono no santuário interno, deixando claro para os crentes que eles estavam na presença de uma divindade. A escultura dentro do templo, que retrata a deusa da fertilidade, Estar, levou alguns a acreditar que o templo foi construído em sua homenagem, em que as pegadas devem representar sua entrada no local. Alguns pesquisadores defendem, no entanto, que a imagem da deusa pode ter sido adicionada pelos conquistadores assírios, séculos após a construção do templo, tornando o significado das pegadas um mistério intrigante. Afinal, o que são essas pegadas? Eram representações dos deuses? Elas foram colocadas lá por razões estéticas ou são evidências de que algo muito mais chocante que ainda não conseguimos encontrar pistas? Infelizmente, essas são perguntas que provavelmente nós nunca conseguiremos responder. Em janeiro de 2018, foi relatado que o templo de Endara foi amplamente destruído devido a ataques aéreos da Força Aérea Turca. Os relatórios concluíram que o templo de Endara foi explodido em pedaços e sofreu grandes e irreversíveis danos. Os artefatos que tinham sobrevivido ao templo, incluindo os famosos leões de basalto,
completaram a destruição do templo, que se tornou apenas escombros e ruínas. Desde o início da Guerra Civil na Síria, em 2011, os combatentes do Estado Islâmico destruíram deliberadamente vários sítios arqueológicos no país, como patrimônio cultural. O Templo de Endara e as aldeias vizinhas são protegidos pelo direito internacional, embora isso não tenha evitado aí a sua destruição. Assim, depois de cerca de 3.000 anos, o templo simplesmente foi destruído em uma guerra local sem nenhum propósito. Ninguém ganhou nada com a destruição do templo. Muito pelo contrário, perdemos uma boa parte da história da humanidade. Acontecimentos como esse destacam o quão importante deve ser a preservação desses locais, pois é somente através da compreensão de onde viemos que entendemos um pouco do nosso passado. Apesar do templo ter sido destruído, as perguntas permanecem no ar. Para quem o templo foi construído? Qual o contexto das pegadas? O mais provável é que nós nunca iremos conseguir montar esse quebra-cabeças. E você? Acredita que essas pegadas eram realmente de gigantes ou foram feitas para homenagear algum deus? Deixe seus comentários a respeito dessa história que marca a evolução da humanidade destruída pelo homem. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.